Olá, gente boa! Hoje é dia 29 de fevereiro de 2024. Eu finalmente tomei a decisão de mudar minha vida, o que nessa altura do campeonato se tornou uma missão quase impossível. Mas chega, eu já sofri demais, perdi praticamente tudo que um dia eu conquistei, e se isso não bastasse, estou prestes a perder a minha vida. E se isso acontecesse, então tudo que eu aprendi não serviria para nada. E eu tenho uma sensação comigo, quase uma voz me dizendo que eu preciso compartilhar minha história, por mais feia que ela seja, e tudo que eu aprendi. E o mais importante é de como eu vou usar essa sabedoria ao meu favor para mudar a minha vida. E se eu puder inspirar, servir como referência, como exemplo, para motivar outras pessoas, então tudo que eu passei não vai ter sido em vão. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou publicitário da área de criação, mais especificamente sou diretor de arte, tenho 50 anos, solteiro, tiozão, Solteiro com 50 anos eu virei um tiozão. E essas duas fotos que tá na capa do vídeo representam o auge das duas fases da minha vida até o momento. A primeira sou eu no auge da minha felicidade, com 34 anos, em 2008, morando na Austrália, estudante de inglês, vivendo como um rico lá, aproveitando a vida da melhor forma. Então, olha aqui o tiozão, ó. Ó o tiozão com uma gatinha suíça aqui. Aqui o tiozão com uma gatinha francesa. Aqui o tiozão no aconchego com uma gatinha brasileira. Aqui o tiozão jantando na casa da tiazona australiana. Aqui o tiozão indo passear no mato com a Maria Chiquinha australiana. Olha a cara de felicidade do tiozão aqui, ó. Ó que cara boa. Oh, beleza. E aqui o tiozão no aeroporto de Dubai, voltando pro Brasil, com a perspectiva de voltar para a Austrália. Só que o tiozão não voltou para a Austrália. E a partir desse momento, o rumo da minha vida se inverteu. Então, essa foto aqui sou eu agora, no auge da infelicidade, deitado no chão da sala da casa da minha mãe, na minha crise diária de pânico, com a cabeça totalmente estragada pela cocaína. Falido, endividado, vivendo totalmente recluso, solitário, sem amigos, sem mulher, incapaz de trabalhar, de fazer bem feito o meu trabalho, deprimido, sem perspectiva nenhuma. Ultimamente eu excluí os meus perfis nas redes sociais. Raramente eu saio de casa porque eu tenho pavor das pessoas me verem, verem a situação que eu cheguei, verem a minha aparência. E ultimamente, meus amigos, eu tenho vivido da seguinte forma: eu durmo o dia inteiro, aí no fim da tarde eu acordo, levanto, e aí mais pra noite, chegando umas 8 horas mais ou menos, eu começo a cheirar, e aí eu passo a noite inteira acordado, e no dia seguinte se repete. Então você pode pensar, puxa vida, você deve gostar muito dessa coisa aí, Essa droga deve ser muito boa pra você trocar tudo na sua vida por ela, E é aí que entra o detalhe mais absurdo dessa história. Eu tô dormindo no chão da sala da casa da minha mãe, A casa é pequena, já tá tudo ocupado, eu não tenho pra onde ir. E como eu falei, eu tenho pavor de sair pra rua. Então eu fico o tempo todo ali. O tempo todo gente em volta de mim, minha mãe, meus irmãos chegando em casa e tal. Então é só eu cheirar, eu começar a cheirar, eu já começo a me sentir esquisito. Eu já começo a entrar em pânico, então eu já começo a achar que eles estão percebendo que eu cheirei. Aí eu pego a câmera do meu celular, começo a olhar pro meu rosto para ver se eu tô com um rosto diferente. E ao invés de eu parar, de eu falar assim, não, eu tô começando a ficar esquisito, eu vou parar, cada vez eu aumento a dose. E quando se usa cocaína, o maxilar fica rígido, Então dá uma mexida no queixo da gente assim. Então eu começo a ter a impressão de que meus dentes estão se comprimindo, estão se quebrando. E aí eu pego a câmera do celular e começo a olhar meu dente para ver se ele está quebrado. E aí quando eu olho,
eu tenho a impressão de que meu rosto está torto, de que meu lábio está roxo. Então eu começo a achar que eu vou ter um AVC, que eu vou ter um ataque cardíaco. Aí eu olho, minha barriga parece que está inchada, meu pé está inchado. E aí eu começo a tirar fotos, né? Eu começo a tirar foto de mim para ver se esse negócio está mudando e tal. E cada vez eu vou ficando mais em pânico. E eu já cheguei a tirar quase 1000 fotos numa noite. Dá uma olhada na cara desse infeliz. Olha, como que pode um ser humano que já nasce com o dom natural de buscar sempre o melhor, como que pode um ser humano chegar em tal estado de autodestruição, onde a vida perde o sentido, não tem mais valor, e em determinados momentos a gente até deseja que acabar, até busca que acabe aquilo ali sem querer querendo, né? É o que eu tenho feito, eu aumento a dose cada vez mais, mesmo sabendo que eu estou passando mal, e ultimamente eu tenho passado muito mal. Tenho quase perdido os sentidos. Mas o que eu vou dizer aqui, meus amigos, a mensagem principal não é sobre os prejuízos que a droga causa, né? A degradação humana que ela provoca. Não, o que eu quero, a mensagem principal aqui que eu quero passar é sobre a natureza humana. Sobre a nossa configuração básica, né, que vem com as capacidades de discernimento, o nosso dom natural de buscar sempre o melhor, o que é bom pra gente, o que nos dá prazer, satisfação, né, que supre melhor as nossas necessidades. E com isso a gente alcançar a grande recompensa da vida, né, o êxtase, a felicidade. E de como uma coisa boa que nos deixava feliz, com o tempo pode se tornar ruim e ter um efeito inverso, né? O que a gente escolheu, o que a gente buscou pra gente por nos deixar feliz, acaba nos tornando infeliz. O trabalho, né, que nos realiza, que supre as nossas necessidades, que com o tempo pode nos corroer por dentro. O casamento, o sexo, o amor, a paixão, que se transforma num relacionamento tóxico, infeliz. O prazer de comer bem, que se transforma numa obesidade. A satisfação de tomar uma cervejinha com os amigos ali, o prazer, né, da confraternização ali, que com o tempo se transforma no alcoolismo. A sensação da droga, a sensação recreativa, né, o barato, o prazer daquele momento ali que se transforma numa dependência química. E de como é muito difícil reverter a situação depois que acontece isso, né? A gente fica pensando, eu preciso mudar minha vida, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de usar drogas, eu preciso emagrecer, tô de saco cheio do meu trabalho, meu casamento tá uma merda. E a gente fica falando, eu preciso, como se de um dia para o outro acontecesse um milagre e tudo aquilo fosse resolvido. Mas não tem milagre, né? Não tem remédio que muda a nossa vida assim de uma hora para outra, né? Tem remédio para amenizar as consequências disso, né? A nossa angústia, a depressão, a tristeza. Você pode tratar isso, mas para mudar a nossa vida não tem remédio. Só depende da gente, né? Então, às vezes, a gente naquela angústia vai falar com as pessoas, cara, eu tô passando por isso, eu tô com esse problema. E a pessoa fala, né? Isso só depende de você, cara. Não dá uma raiva quando a pessoa fala? Porque a gente sabe que depende da gente, mas a gente mesmo não tá tendo força para resolver, né? E realmente é muito difícil. Mas a boa notícia, meus amigos, é que a história não termina desse jeito. É tipo aqueles filmes que o mocinho apanha o filme inteiro, para no final ele superar o vilão, dar a volta por cima e ser feliz para sempre, né? Então, até o momento, a única coisa certa é a parte ruim, a parte que eu sofri. E a parte boa, a parte final, a parte da superação começa agora. Então, o que antes eu mais temia, que era as pessoas me verem, a aparência que eu cheguei, né, o estado que chegou a minha vida, eu estou mostrando tudo para vocês agora. Mas isso é passado. Então eu decidi fazer esse curativo na minha cabeça aqui. Vou curar minha cabeça. Ninguém mais vai ver essa cara estragada minha, essa cara de viciado. Eu só vou tirar esse curativo aqui quando minha cabeça estiver boa de novo, meu rosto estiver bom. E o remédio para isso vai ser a ação.
Então é por isso que o tiozão da cabeça estragada se transformou no tiozão super ação. Então eu vou compartilhar com vocês todas as mudanças que eu vou começar na minha vida. Vou compartilhar também, né, as dificuldades do dia a dia, o que acontece com a cabeça da gente, com o corpo da gente, quando a gente se propõe a mudar, as prioridades, porque tem tanta coisa para a gente resolver que a gente nem sabe por onde começar, e aí a gente acaba vendo tudo aquilo ali e desiste, né? Mas não, eu vou partir para ação. E não vai ser fácil, né? Vai ser muito difícil, vai levar muito tempo, mas eu vou lutar. E eu acredito que os insensíveis podem dizer, né? Ah, esse tiozão aí que lute. Mas você, meu amigo, minha amiga, que é sensível, que é do bem, que conhece as dificuldades, né, que a gente pode enfrentar na vida, que tem alguém que você ama, que você sabe que passa por algum problema, ou você mesmo que passa, que busca uma referência, né, uma inspiração, eu tenho certeza que vai falar: lute, tiozão! E eu vou lutar. Então, dá um apoio moral pro tiozão aí, que o tiozão tá precisando. Deixe seu comentário, dê um like no vídeo aí se gostou. E se você quiser saber mais dessa história, se inscreva no canal aí, ative as notificações que logo vai ter um outro vídeo aí que eu vou contar mais coisa para vocês. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo.